Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu lhe agradeço antecipadamente por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai amado, eu peço aqui que o Senhor continue conosco, nos abençoando, sendo a luz do nosso caminho. Cuida das nossas famílias, das nossas casas. Abençoa os nossos filhos, Senhor, cuida deles, proteja-os de todo mal, proteja-os do caminho das pessoas ruins, proteja-os das pessoas ruins, Senhor. Ó Senhor, que a Tua palavra que vamos ler hoje, Senhor, seja para o nosso crescimento, para que possamos cada dia nos achegarmos mais a Ti, Pai amado. Senhor, eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos ler o Salmo 3 e falar um pouquinho sobre ele. O Salmo 3, ele tem 8 versículos, então nós vamos ler que ele fala assim. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, Tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois Tu feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o Teu povo a Tua bênção. Amém? Então aqui nós vemos, o salmista levantando um clamor, uma súplica para que Deus os livre dos inimigos que andam crescendo muito. Então aqui a gente vê Davi, Ele escreveu esse salmo e foi um momento muito difícil da vida dele, porque Davi ele enfrentou vários inimigos, ele foi perseguido a vida toda, até na sua velhice. Então, aqui nesse momento, ele está fugindo do seu próprio filho, Absalão, que quer usufruir, do trono de Davi. Então aqui a gente vê o sofrimento, de um rei que Deus consagrou, que Deus deu toda a proteção, mas que mesmo assim, diante de toda essa proteção que Deus dá na vida dele, ele passou muitas e muitas vezes, a vida inteira, perseguições, Talvez até por causa disso. Então aqui nós vemos 3 situações nesse salmo. A primeira dela é a situação da perda, Aqui Davi ele perdeu o seu trono, mas uma coisa ele não perdeu: a fé em Deus. Então, mesmo aqui, como nós temos no versículo 2, que muitos falam para ele que dessa ele não vai se salvar. Ele pode ter se salvado de muitas situações, mas dessa ele não vai. Mas ele continua com a sua fé que Deus vai o proteger. Vai tirá-lo uma hora ou outra dessa situação. Então, aqui nós vemos a situação de perda, que é muito dolorida,
que nós podemos passar por essa situação de perder algo ou alguém e fica muito difícil. E nesse momento a gente não deve dar ouvidos à tristeza, ao desconsolo. A gente deve olhar para Deus, porque nele e na palavra dele com certeza a gente vai encontrar o consolo. A outra situação que nós vemos aqui é a situação da mudança. Como eu falei, Davi, ele passa por várias perseguições, mas ele não perde a fé. Ele sabe que uma hora a situação vai virar, a situação vai mudar, e ele tem essa certeza, né? Então ele admite aqui que Deus é o escudo dele, que Deus é a sua fortaleza e que ele não vai desanimar, ele não vai cair. Deus vai o levantar, talvez até mais forte. E é o que nós temos que trazer para a nossa vida. Nós podemos passar por perda, por perseguições, por situações que a gente às vezes acha que não vai conseguir. Mas quando a gente se apega a Deus, se apega à palavra dele, procura a resposta em suas palavras, a gente encontra. Isso eu estou falando por experiência própria, porque eu passei por uma situação muito difícil nesses 2 últimos anos. E se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o amor que eu encontrei na palavra de Deus, talvez eu não estivesse tão fortalecida como estou agora. Então a gente vê que muitas pessoas falam: imagina, tem que ficar triste mesmo, tem que se abater. Afinal de contas, você perdeu alguém. Mas não é assim. Aqui na Terra eu aprendi uma coisa, que a gente pode perder muitas coisas. O que a gente não pode deixar perder é o amor de Deus na nossa vida. Então, o amor de Deus é aquele que quanto mais a gente usa, mais a gente tem. Então é isso. Então, para a gente não se prender às coisas terrenas, às coisas da terra, né? A gente tem que se prender ao amor de Deus. Olhar para Ele, erguer a cabeça, descansar e fazer que nem Davi falou aqui, né? Ele dorme, acorda, que ele sabe que Deus está ali protegendo de todo o mal. A terceira situação é a coragem que ele tem, né? A coragem junto com a fé. Então, ele tem a fé e essa fé o arma de uma coragem tal que ele não se abate, né? Ele, em todos os momentos, ele crê no amor de Deus na vida dele. Então, ele termina o texto, né? Termina o salmo dizendo: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então, ele sabe que do Senhor vem a salvação. E para o povo de Deus, vem as bênçãos necessárias, as bênçãos que eles necessitam, que nós necessitamos, que somos o povo de Deus, o povo de Cristo. Então a gente sabe que a gente tem direito a essas bênçãos. Amém? Então é isso. Fique com Deus, tenha um bom dia, na graça e na paz do Senhor. Amém?